Studio. E aí, tudo bem? Começa agora mais um programa do Speak Studio. Sou o Guilherme Campos e é um prazer ter você aqui com a gente. Hoje nós vamos falar sobre sustentabilidade, mas de uma forma simples. Tenho certeza que você vai gostar e vai ficar por dentro desse assunto, vai saber de tudo que está rolando sobre sustentabilidade. Você sabia que essa onda de calor tem tudo a ver com sustentabilidade? E de que forma você pode colaborar com essa história, hein? Hoje, quem está aqui comigo é o Ricardo Sturaro, ele que é empreendedor social, professor especialista em marketing e lançou um livro, ó, dá uma olhada, esse aqui é o livro que ele lançou. Recentemente esse livro foi lançado aqui em Ribeirão Preto, Consumo Verde, a construção de um mercado de massa sustentável. Ricardo, obrigado pela presença, um prazer ter você aqui com a gente. Guilherme, o prazer é meu. Então, e principalmente para falar desse assunto que eu sou apaixonado, né? E quando você falou de como esse assunto que a gente tem que falar de uma maneira simples, eu queria começar com alguns palavrões, né? Então, há 4 anos atrás, quando eu ia explicar a sustentabilidade, era mais difícil, mas hoje as pessoas estão entendendo por quê. O grande problema é que o aumento dos gases de efeito estufa, né, que basicamente, quem tem um carro a diesel, você não sabe, é só ficar numa garagem com um carro a diesel ligado que você vai saber o que, você vai entender direitinho. Que é efeito estufa. Eles causam o aquecimento global. E o aquecimento global causa os eventos extremos. Há 4 anos atrás, tudo parecia teoria, né? Hoje, muito mimimi, como a gente fala hoje. Isso aí não vai virar nada. No Brasil não tem. Tá. Mas, infelizmente, nos últimos 2 anos, todo mundo tem uma história para contar, né? Eu acho que esse verão, no hemisfério norte, e o inverno que pareceu um verão que a gente tem aqui no hemisfério sul, ele mostrou o que a gente começa a viver, que é o seguinte: quando falar de aquecimento global, esse desajuste da natureza, a gente começa a ter, como a gente está meio doente, né? Você começa a ter, o corpo não está muito bem, dói o pé num dia, a mão no outro, e é isso que a gente está começando a viver no planeta. Então, às vezes é muito calor, às vezes é muito frio. Porque está tudo louco. Exatamente. Então, eu acho que essa é a primeira ligação, né? E o que a ciência já vem mostrando há algum tempo, que esse efeito do aquecimento, né, ele causa os eventos extremos, também era uma coisa meio teórica. Porém, infelizmente, até no Brasil, se a gente olhar nos últimos 3 anos, a gente viu no sul da Bahia, no norte do Rio de Janeiro, o litoral paulista esse ano, no verão, e agora no Rio Grande do Sul, a gente está vendo o preço, né, de quando a natureza, quando a gente, o ser humano, a gente começa a alterar ou não respeitar, né? Então, assim, é engraçado, assim, eu sou de São Paulo, vivi a vida inteira lá, mas nasci numa cidadezinha pequena do Paraná, só por tradição da família, mas fui criado no interior de São Paulo. E meu avô era fazendeiro, né? E é engraçado, assim, eu fui criado em fazenda, e ele tinha 2 fazendas, né? E na década de 60 e 70, meu avô ele já tinha quase toda a fazenda, na metade era tudo floresta. E eu via ele, eu pequenininho, ele falava assim, ele olhava, quando tinha seca, o rio que a gente tinha na fazenda era o único que não secava, porque ele dava risada, porque a mata está aí, eu estou defendendo a mata ciliar. E eu sempre admirei meu avô, porque meu avô ele respeitava a natureza, né? Eu acho que quem gosta do campo, né, do mato, respeita a natureza. Entende. E o que eu acho que a gente precisa aprender agora como humanidade a gente precisa respeitar, né? Eu acho que esse que é o ponto. E aí é onde entra a sustentabilidade. Exatamente. E daí o que acontece? Essas 3 coisas que a ciência fala, e esses palavrões, ele criou um palavrão que eu acho que é o maior desafio que todo mundo tem, que chama descarbonização. Descarbonização. E esse palavrão... O que é isso, hein? Então, e o que é descarbonização? A gente precisa diminuir o consumo de fontes de energias, né, fósseis, né, que geram o gás, né? E traduzindo, para mim, assim, esse desafio ele é tão grande porque você tem um carro que ele funciona, você está com ele na estrada e você precisa trocar o motor desse carro com ele andando, né? Porque assim,
nós não precisamos mudar a economia porque as coisas não estão funcionando. A gente precisa mudar porque o resultado do crescimento ele não está bom para a natureza. Né? Então, agora, a gente tem que imaginar o seguinte, imagina um CEO dentro de uma empresa. Né? Ele tem uma indústria que está funcionando direitinho e ele precisa mudar aquela indústria. Então, se ele usa carvão, diesel, petróleo, ele precisa mudar tudo aquilo. Então, não são decisões fáceis. Nada fácil. E o que acontece? Quando você chega dentro de uma empresa, e todo mundo que trabalha numa empresa, sabe, a gente é cobrado diariamente, mas os resultados são trimestrais, semestrais e anuais. Você imagina para um cara que é um CEO, que tem que tomar uma decisão de uma grande indústria, ele tem que tomar uma decisão de mudança hoje, que talvez os resultados só venham em 20 anos. E agora está tudo bem, os caras vão falar, por que ele foi inventar isso aí? Está tudo bem, está tudo andando certinho. E daí, assim, o que é natural? O cara vai olhar para a cadeira dele, né? Mas a gente começa a viver uma pressão de precisar mudar. Então, assim, isso é o lado corporativo. E do lado das pessoas dentro de casa, isso, que eu acho que é o mais difícil. Focar com você primeiro nas pessoas, para a gente já chamar a atenção de quem está acompanhando a gente. O que as pessoas podem fazer? É não andar de carro, é ter que andar de bicicleta? Então, por um lado, eu acho que assim, a comunicação ambiental ela tem um problema muito sério que ela não está cumprindo com o fundamental, que é fazer as pessoas entenderem. Né? Esse tipo de bate-papo que a gente está fazendo aqui precisa ter mais. Exatamente. Então, isso é fundamental. Então, assim, nós temos uma comunicação, ela nasceu na década de 60 e 70 com os ativistas. Né? Então, vem com muito alarmismo, muito emocional. Vem a academia, que é muito cerebral. Né? Daí você começa os grupos técnicos que foram criados, né? Muito técnico. Depois você tem os governos começarem a criar estruturas ambientais, tal, e você entra as empresas. E a gente tem uma maçaroca de palavrões que não fala com as pessoas. Né? Então, se a gente falar aqui ISG, COP, teve a ECO, teve não sei o quê. Você está falando grego. É grego. E a minha melhor tradução é o seguinte, eu pelo menos assim... tem uma coisa que chama a maldição do conhecimento, que tem um psicólogo que chama Steve Pinker, ele cunhou. Eu adoro esse termo, que é assim, quanto mais você sabe uma coisa, você menos leva em conta que o outro não sabe o que você sabe. Né? E isso, sabe o que é interessante? Vocês têm o talento da comunicação, vocês entendem como você precisa dourar uma coisa para ser entendido. Né? Agora, o javanês do advogado, do engenheiro, do médico, né? Ele não entende isso. Eles não querem nem saber. Eles falam do jeito deles e acabou. Acho que todo mundo já passou aquela situação que você vai no médico, o cara pega teus exames e olha e fala, você está com não sei o quê. Fala, doutor, eu vou morrer. Já fala, já era, já vou encomendar o caixão. Você está com gás. É uma palavra tão difícil, né? Agora, e advogado, então? Gente do céu, economista. Então, assim, assim o javanês da sustentabilidade é igualzinho. Ou seja, é preciso, então, falar de uma maneira simples para as pessoas. Então, já vamos começar isso agora, Ricardo. Vamos falar de uma maneira simples para as pessoas... sobre sustentabilidade, o que fazer, como as pessoas podem colaborar, e depois vamos para as empresas. Tá. O que acontece? O primeiro ponto é muito difícil mudar hábito. Né? Então, assim, as pessoas ficam, nossa, o que cada um pode fazer, tal. Então, eu adoraria, eu acho que todo mundo deve passar o mesmo filme, né? Dia 31 de dezembro para 1º de janeiro, acho que todo mundo chega assim, esse ano eu vou fazer exercício, eu não vou tomar menos cerveja, né? Não tem aquelas coisas demais. Assim? Então, promessa que não acaba mais. Né? Vou malhar, vou não sei o quê, vou rezar, vou fazer não sei o quê, vou pagar meus pecados. Agora, não é engraçado assim, no dia 2 de janeiro a gente já começa a perder para a gente mesmo. Né? Então, assim, mudar hábito não é fácil. Se individualmente não é fácil, imagina coletivamente. Então, por esse assunto ser tão difícil e tá tão mal, nós não temos uma agenda na sociedade. Então, assim, eu acho que todo mundo dentro de casa deveria começar com uma coisa muito simples, que chama assim, começa a fazer a reciclagem do lixo. Aproveitar tudo. Porque, claro que dá para aproveitar. Não, sabe por quê? Eu não sei você, Guilherme, mas assim, eu, por causa da profissão, de tanto tempo ter trabalhado com marketing, eu adoro fazer compra, eu adoro ir em supermercado. Gosto também. Porque de ver as pessoas comprando. Isso. E sempre tem alguma conversa no corredor ali, e você aprende alguma coisinha. E você vê como as pessoas estão olhando para o produto, o que estão levando, vê. Tá? Então, assim, eu acho que esse pulso, eu acho interessante isso aí, é legal. Agora, eu não sei, vocês faz uns 10 anos em casa que a gente começou a reciclar e tal. E toda vez que eu vou para um supermercado e chego em casa, eu gosto de começar... Eu não sei se vocês acontecem, mas a gente chega em casa, talvez 20% a 30% do que a gente compra, a gente já joga no reciclado, né?
quanta ineficiência, né? Você fala assim, quanta embalagem, plástico. Nossa, então, começa pela sacolinha. Então, assim, é importante as pessoas começarem a sentir isso, porque eu tenho certeza que começa aquela dúvida, como é que eu separo? Né? E a coisa mais simples do mundo, para nesse centro de reciclagem, pergunta para as pessoas, o que eu devo fazer em casa? Né? Então, eu acho que esse é um processo para quem quer realmente fazer alguma coisa, começar a educar e sentir como realmente a gente tem muita coisa para mudar. Agora, por que isso é importante? Porque, de repente, assim, você fala, ó, é importante deixar um lixo lá para objetos que são recicláveis, né? E o outro lixo para o lixo comum. Mas por que as pessoas devem fazer isso? Como isso vai ser importante no futuro ou já vai ser importante agora? Então, se a gente olhar para o Brasil, 1/3 dos municípios ainda tem lixão a céu aberto. Né? Então, nós estamos na Idade Média. Né? Então, assim, o problema do lixo é um problema sério. Nossa, né? é um negócio assim, aqui em Ribeirão é urubu por cima, então, um cheiro horroroso. Né? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. Eu acho que a maneira mais simples da gente encarar isso como um desafio de todos, eu acho que é a inteligência da gente olhar para o nosso bolso. Né? Então, a gente paga pelo lixo, a gente paga para o lixo ser guardado. Então, assim, se todo mundo começar esse trabalho dentro de casa, vai ficar mais barato para a sociedade, por um lado. O segundo, esses lixões, o lixo na rua, ele causa doença, né? Ele entope bueiro, ele vai para o rio causa enchente. Então, assim... É só problema. Então, olha assim, só. o lixo, ele é uma fábrica de problema dentro das cidades onde quase 80% das pessoas moram. Né? Dentro de casa começa um processo de educação para entender. Né? E outro ponto que é interessantíssimo, o lixo tem valor. Né? Então, é engraçado que você chega assim... eu vi um estudo do que a gente joga fora de lixo eletrônico. Né? Então, são milhões de toneladas, mas em valor são 57 bilhões de dólares por ano. Né? Então, e hoje você tem... É engraçado porque, por eu ter entrado nesse assunto, eu tenho acompanhado o pessoal da indústria de reciclagem, indústria de plástico, e há 4 anos atrás... não era um assunto que estava nas empresas. Hoje, ele está mais maduro. A indústria de reciclagem está preparada para fazer qualquer coisa. Custa dinheiro. Né? Então, eu acho que assim, a gente começar a ajudar esse processo também é ajudar a chegar nas recicladoras, nas associações, gera emprego, gera menos lixo. Então, assim, tem um círculo muito positivo, que é um primeiro passo. De repente, se no seu bairro não tem lá a coleta seletiva, você mesmo pode dar um jeitinho de... tentar trazer isso para o seu bairro ou levar isso para uma empresa que faz essa reciclagem. E, Guilherme, eu te falo assim por isso, o assunto é tão amplo que eu acho que é um primeiro passo interessante no Brasil. Devagarzinho, exato, né? É algo assim, mas é o começo. Exato. Então, por quê? Porque ele tem um alcance importante. E eu acho assim, uma das coisas que eu tenho mais vergonha, quando eu lembro da Copa... Acho que foi o 7-1 foi... 7-1 foi no Brasil. Foi 2014. 2014. Não foi o 7-1. Tem uma coisa que eu tive mais vergonha ainda, que eu não sei se vocês lembram que é... O estádio de futebol sujo e o japonês exatamente. Daí, todas as Copas a gente vê isso. Né? E daí... Aqui, não. Então, aqui, assim... a mentalidade nossa... Agora, o japonês... O cara pensa assim, se eu não deixar o lixo ali lá na praça de alimentação do shopping, eu não vou deixar... eu não vou gerar o emprego de alguém que está aqui para limpar. Não é assim que o pessoal pensa? Pensa, ou também, se a gente pegar não só no Brasil como na América Latina, a elite, né? Eu falo assim, a gente tem uma influência da Península Ibérica muito engraçado, que não é nobre fazer trabalho braçal ou voluntário. Né? Então, assim, isso aqui não é para mim. Não é para mim. Eu não faço então, isso. Alguém faz isso, eu não vou sujar minha mão. Eu pago alguém para fazer. No Japão não se pensa assim. Eu já fui 2 vezes para o Japão, e por isso que eu te falo assim, tem educação individual e tem a coletiva. Né? Você anda no Japão, não tem lixeira na rua, porque ninguém joga. Então, o japonês assume isso como desrespeito. Eu fui no Japão no mês de agosto, que é o verão lá, e tive muitas reuniões. A gente entrava nas empresas, Guilherme, era muito doido. O ar-condicionado estava desligado, eles só ligam o ar quando passa de 28 graus. Por quê? Para economizar a luz. Aqui, quem que vai fazer isso aqui? Europeu fez isso agora no inverno por causa da guerra. Ninguém passou frio, né? Então, eu acho assim, óbvio, ninguém vai virar japonês, mas seria bom, né? Agora, essa questão da educação... É o que eu ia perguntar então agora, assim, como a gente vai conseguir mudar a mentalidade do brasileiro? É por meio da educação, mas de que maneira? Você que está estudando isso, lançou um livro agora, qual seria aí o início desse caminho? Então, eu dei um exemplo simples, né? Mas, assim, para você mudar
o padrão individual e coletivo é um trabalho gigantesco, né? Então, assim, é um trabalho individual, é um trabalho que a gente precisa levar para as escolas, os meios de comunicação. Agora, antes de começar isso de uma forma esquizofrênica, porque o que não dá para chegar assim, alguém fala assim, lixo, o outro, não toma banho, escova o dente sem água. Então, assim, a gente precisa criar uma agenda, né? Por isso que, assim, eu acho que... protocolo. Um passo a passo. Passo. E eu acho assim, e as empresas têm um papel muito importante. Nós vamos entrar nisso, então, daqui a pouco. Porque, como eu trabalhei muito tempo na indústria de propaganda, eu admiro o que as empresas fizeram na década de 60 e 70 no Brasil, que quando a indústria de consumo entrou, tem uma coisa interessantíssima. As multinacionais, quando chegaram aqui, elas ensinaram o brasileiro a escovar o dente, lavar a mão e usar shampoo para lavar o cabelo. Não existia, né, se você for pensar. E é engraçado que, assim, eu visitei muito a Índia nos últimos 10, 15 anos. Há 10 anos atrás, esse tipo de propaganda começou a ser feito na Índia, né? Então, como o país está crescendo muito, as multinacionais entrando, começou essa coisa, lave a mão por causa do germe, o cabelo. Então, assim, você vê como a boa comunicação corporativa ela pode ajudar. Então, assim, e as empresas têm responsabilidade, porque tem um palavrão que chama logística reversa, que é o seguinte, alguma hora vai cair na conta das empresas a responsabilidade do lixo, né? Então, fala assim, a regulamentação está por aí, né? Alguma hora... Uma hora essa conta vai chegar. Então, é inteligente para as empresas agora começarem a educar o consumidor. Então, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, porque você até promove uma palestra chamada aí, O Casamento da Sustentabilidade com os Negócios. Mas antes de eu chegar nas empresas... Tem algo a mais que a gente já pode começar a fazer para dar esse primeiro passo, sem esperar chegar à solução pronta? Então, coleta seletiva. O que mais que a gente pode fazer? É muito complicado, porque você fala assim, a maioria das coisas que a gente faz... É engraçado. O ser humano ele é um avarento cognitivo, né? Então, a economia comportamental ela traçou muito bem isso. Grande parte das coisas que a gente faz é inconsciente, né? São hábitos, né? Eu não sei você. Você falou, é difícil mudar hábito. Todo dia que eu vou viajar, eu não sei se vocês vivem isso. Gente, você está no banheiro, você vai escovar o dente, automaticamente você coloca de volta, né? Você esquece de colocar na necessaire. Você faz a barba, daí quando você chega no hotel, eu falei, esqueci. Escova. Então, eu acho que acontece com todo mundo. Então, por isso que eu falo assim, grande parte desses hábitos que a gente tem são automáticos. Então, é até hábito de compra. Por isso que, assim... Essa história da sacolinha. Exato. Para mudar, para a pessoa comprar aquela sacola, Exato. ao invés de chegar lá e pegar a sacolinha para usar a sacolinha para colocar no lixo. Exato. Todo mundo faz isso aí. Então é o hábito que tem que começar a mudar. E isso... É difícil. Tem a questão individual, porque... Nem todo mundo acorda querendo salvar o planeta. Então, as pessoas acordam pensando no jogo de futebol. A pessoa fala assim, eu sozinho não vou mudar o mundo, aquela história do beija-flor de apagar o incêndio. Então, estou fazendo minha parte. Ninguém, ou poucas pessoas pensam assim. Então, assim, tem aqueles ecochatos que ficam... Então, assim, o exagero, às vezes, também é... Então, por isso que eu te falo, Guilherme, é muito difícil. A gente precisa estabelecer... Agora, óbvio, dentro de casa, tem que usar bom senso. Mas você acha que vai ter que ser um negócio que vai ter que partir... do governo para isso chegar na educação, né, nas escolas? Eu acho que assim as empresas têm um papel. Então vamos entrar nessa história das empresas. Porque assim, e por isso que eu coloquei que eu acho que a criação de um mercado de massa verde é a solução, porque a gente começar a entregar o produto bem feito para as pessoas. O que é então essa história de mercado verde? Exato. Então, o que é? Então, no fundo, o que é o mercado verde? É você produzir os seus produtos com as melhores práticas ambientais, né? Então, agora, tem um grande desafio dentro das empresas que depende de inovação, de mudança, de investimento do consumidor. O consumidor não está pronto para aceitar tudo. Eu vou te dar um pequeno exemplo. Eu estava num congresso de reciclagem e foi interessantíssimo. Hoje, as multinacionais elas estão sendo muito pressionadas pela matriz para subir o grau de reciclagem no plástico, por exemplo. Então, vamos usar um exemplo de maionese. Então, todo mundo que vai comprar uma maionese, o plastiquinho de maionese, ele é transparente. Por quê? A gente está acostumado ao seguinte, você quer ver o que você está comprando, né? O problema é o seguinte, a resina reciclada do plástico, ela é um pouquinho mais fosca. Então, a indústria, se você coloca só a reciclagem, a pessoa não vai ver o produto e não compra. Então, a empresa meio que torce o nariz um pouco. Exato. Então, assim, por isso que assim, não é só a empresa mudar, ela precisa mudar e comunicar.
ela precisa comunicar e o consumidor entender. Às vezes, não é só uma empresa sozinha, o setor precisa falar, vamos dar esse passo junto. Porque ela fala, eu vou fazer isso, a outra, minha concorrente não vai fazer. E por isso que eu comentei que esse palavrão descarbonização ele não é fácil, porém, já tem pressões empurrando as empresas no mundo, né? E a multinacional, por exemplo. Agora, é interessante que é o seguinte, existe às vezes umas conversas românticas, a ONU, a COP e tal, mas o setor que mais está pressionando isso é o dinheiro. É o que eu ia perguntar, quem está pressionando? De que maneira vem essa pressão? Então, eu vejo que de uns 3, 4 anos para cá, o mercado financeiro, primeiro o setor de seguros, né? Porque vamos pensar de seguro. Então, a gente tem o seguro de casas, o seguro agrícola. De carro. Mas saiu um artigo há uns 3, 4 anos atrás no Financial Times que foi interessantíssimo. Que ele falou assim, sempre a gente pensa no furacão, nos eventos extremos, que isso que é pior para a indústria de seguros. Eles fizeram um estudo que provaram o seguinte, o pior vai ser as inundações, que são... que nem está acontecendo no sul agora o excesso de chuva, porque isso vai minando região aqui, ali, ali. E o que a gente tem no seguro que é interessante, né? Quanto mais... É que nem roubo de carro, né? Fala assim, quanto mais rouba carro, sobe o sinistro, vai ficando mais caro. Agora, o que fizeram a conta? Quanto mais tiver problema, mais vai subir o seguro de casa, vai ficar mais caro, menos casas farão seguro. Com isso... As pessoas não vão querer fazer seguro. Então, com isso é ruim para a seguradora. Mas é ruim também para a economia, porque... Para a economia. Quando vem um evento extremo, pega todo mundo, quando o cara perde a casa, ele perdeu tudo, né? Então, assim... Ele vai perder o emprego. Então, a hora que a indústria de seguro viu isso, foi um primeiro alerta. Esse exemplo é muito legal, né? De onde vem a pressão? Da economia. O segundo passo... Quem investe no mercado financeiro está acostumado ao seguinte, você ganha no boato e realiza no fato, né? Então, porque você fala assim, então, vai acontecer. Faz um ano que fica discutindo no mercado. A taxa de juros vai começar a cair. Então, assim, o mercado já começa a ganhar nesse... A hora que começa a cair, já mudou o jogo. Ele já começa a olhar, o que vem depois? Como é que é a frase, então? Você ganha dinheiro no boato e realiza no fato. Então, quando acontece, você vende, que você ganhou teu lucro, você vai para o outro. Gostei dessa. Quem investe está acostumado com isso. E eu falo que é o seguinte, então, assim, teve um estudo interessantíssimo. Eu acho que, para mim, eu como um cara de marketing, nunca vi o mercado financeiro colocar nomes muito inteligentes, mas o BIS, que é o Banco Mundial dos Bancos Mundiais, ele criou um livro que chama O Cisne Verde. E por que é o Cisne Verde? Porque quando teve a crise do Lehman Brothers em 2008, não sei se você lembra, que foi aquela crise do subprime, onde quebrou a economia americana, o Lehman Brothers quebrou, tal, voltou a se falar no dilema do cisne negro. Eu não sei se você conhece isso. O que acontece? Até o século XVII, na Europa, se imaginava que só existiam cisnes brancos. Né? E daí foram descobrir que na Austrália tinha cisne negro. Então, a partir daquilo lá, daí teve um cara que escreveu não é o dilema, eu esqueci a palavra do cisne negro, mas assim, você assumir apenas em observação é um grande risco, né? Porque você só via cisne branco, não é por isso que não existe. Então, o cisne negro do mercado financeiro é isso, quer dizer, você tem riscos, problemas que acontecem que você não prevê, né? Que são na observação. E o Banco Mundial ele criou o Cisne Verde, que é o cisne negro do clima, né? E foi um estudo muito bem feito, que ele mapeou 2 riscos, que é o risco físico, que é dos eventos climáticos, como o furacão, ciclone que está acontecendo, e o risco de transição. O que é o risco de transição? É o risco de transição para uma economia verde. Vou te dar um exemplo. Financial Times escreveu um artigo e falou o seguinte: a indústria do petróleo. Então, quem investe na Bolsa? Você tem a ação da Petrobras, por exemplo, lá. E o que o estudo mostrou? Tem no mundo, num cenário positivo, 1 trilhão de ativos que ainda estão lá embaixo e não foram explorados. Então, quando você avalia uma empresa, você está comprando a ação da Petrobras, está a 20, 30 reais, tem o que ela produz agora e tem o que ela tem de potencial. Né? Então, quando o nego fez aquela conta, ele falou assim, gente, então... Todos os papéis que a gente tem das petroleiras pode ser que não valham nada daqui a 10, 20 anos atrás. Então, o dinheiro começou a pensar o seguinte, risco físico, seguro, por exemplo, risco de transição. Esse mercado que a gente tem pode estourar. E aí, eu vou emprestar o dinheiro para empresas que não estão cuidando do risco climático? Então, essa pressão começou a andar. E isso começou a pressionar multinacionais. Então, hoje, existe
por exemplo, o investimento ético, tem pouco dinheiro indo para carvão no mundo. Né? Então, por isso que eu te falo, assim, o dinheiro ele é o primeiro que está fazendo... Que está fazendo essa pressão. Exatamente. Então, que nem eu te falei, ele vê o boato, ele já vai dizer assim. Então, opa, começou um boato, então vamos começar as multinacionais a estão vendo isso, está doce. chegando no Brasil para das multinacionais europeias primeiro, e o que acontece? Cada setor ele tem um risco. Né? Então, tem um setor que tem um tipo de mudança, o outro tem outro. Né? Agora, esse assunto de emissão de carbono ele é muito complexo. É muito complexo. Né? Então, depende do que a empresa faz dentro da empresa, da energia que ele compra, mas 80% é fora. Por isso que eu acho assim, nós estamos numa fase de treino dentro das empresas lá fora, chegando no Brasil, que daqui a 2 anos nós vamos começar a ter uma pressão muito grande de levar isso para fora, né? Que é fazer o consumidor a fazer parte desse jogo. Por isso que eu acredito que as empresas vão ter um papel muito importante nessa onda que virá. E como estão as empresas em relação a isso? Então, você que está agora aí percorrendo o Brasil para lançar o seu livro, o que você tem observado nesse estudo? Ainda é uma minoria? Exatamente. As empresas, infelizmente, não estão preparadas. Então, as gerações que estão sentadas nas cadeiras de decisão, elas não foram preparadas para tomar decisão. Né? Então, e é interessante que você olhe o seguinte, as áreas que estão sendo criadas das empresas, como SG e tal, elas vêm com pessoas técnicas, né? É um engenheiro de ambiental, são pessoas há 4 anos atrás eram supervisores, estão começando a criar gerência e tal. Essa pessoa não tem a linguagem corporativa, quando ela vai falar com o financeiro, com o marketing CEO. Então, assim, as empresas estão começando a tatear, e esse é um grande desafio. Então, o que eu pretendo com o meu livro é ajudar, né, quem não entende desse assunto, ter um diagnóstico, porque o tema é muito amplo. Ele tem que entender, olhar para o seu setor, para os seus desafios, né, e usar um conhecimento para tomar decisão. Quer dizer, esse livro, então, vai servir aí de um guia para as empresas, né? E me dá exemplos aqui, então, para a gente já conversar agora com um empresário aí que está acompanhando a gente, que já começa a se preocupar com isso, porque sabe que a economia vem aí fazendo uma pressão. Então, vou dar um exemplo simples, que é o seguinte. Existe um pouco de algumas premissas erradas. Né? Então, que existe um consumidor verde, que paga mais por um produto. Aconteceu isso com o plant-based de carne. Né? Então, teve investimento grande e o mercado não aconteceu. Por que eu estou falando isso? É engraçado que as pesquisas... Hoje em dia, a gente está tendo um problema muito grande com as pesquisas. Eu gostaria de contar isso. Tem uma praga que se chama pesquisa online. Pesquisa online. O cara vai lá dar um Google. Não. A questão é a seguinte: por uma questão de custo, as pessoas estão investindo menos em pesquisa ao vivo. Né? Então, vai um pesquisador experiente, vai colher informação. Hoje não tem mais pesquisa tudo assim. pela internet. Né? E uma outra coisa que custa caro, mas é muito bom, chama pesquisa de observação. Então, por exemplo, ou você fica 24 horas na casa da pessoa, ou você acompanha, tal. E grande parte da informação que a gente recebe hoje são questionários feitos online, que chegam para as pessoas. O cara está lá vendo uma coisa no Instagram que não tem nada a ver com o assunto, de repente aparece a pesquisa. E daí o que acontece? As pessoas podem não compreender os termos, mas tem familiaridade com o termo. E daí, eu acho que assim, se alguém manda uma pergunta para você, você é a favor de cuidar do meio ambiente? É a mesma coisa que falar assim, você quer jogar tua mãe do trem, né? Claro, sim. 100% fala, não, lógico, claro. Vamos cuidar. Agora, a questão é a seguinte, você vai fazer alguma coisa, porque a gente sempre acha que o outro tem que fazer. Então, grande parte dessas informações estão muito pobres. Então, eu acho assim, as pessoas que estão tomando decisões, eles estão sem o pulso de um mercado e sem o conhecimento para entender esse jogo. Por quê? É muito interessante, porque grande parte das pessoas, quando elas falam para os produtos verdes, a maior crítica é que falta praticidade. Por quê? Eu acho assim, todo mundo... tem alguém na família, e eu vou usar um termo aqui, porque tem um eco chato. Tem. Um cara que assim, é um extremo, né? Eu vou dar um exemplo, vou usar um termo que não é uma crítica.
nenhuma crítica contra o vegano, mas quando você pega um vegano, é um comportamento muito diferente das pessoas, né? Meio que muitas vezes, não vamos generalizar, mas ele quer impor aquilo, ele quer vender aquela verdade. Ou mesmo se ele não quiser impor, você vai sair com teus amigos, tem um vegano, eu não como isso por causa disso. Então, assim... Começa a ficar... É um comportamento diferente. Começa a encher o saco de quem não tá afim. E daí o cara vai falar assim, puta, em casa eu separo o lixo, tem uma composteira, então assim, nossa, eu preparo a minha comida. E aí quem não tá nessa pega raiva disso. Não, começa a falar assim, não é prático. Eu falo assim, gente, não vou fazer isso. Eu vou ter tempo de fazer essas coisas. Então, assim, ninguém quer se sentir hippie, vamos chamar assim. Então, o que está faltando nesse posicionamento dos produtos é assim... É mostrar que é algo mais simples, mais tranquilo. E talvez nem sempre você tem que usar o diferencial ambiental quando você vai vender o teu produto. E tem muitos exemplos assim. O exemplo mais tradicional que eu acho que é fácil das pessoas entenderem é o seguinte. A Toyota criou, há quase 30 anos atrás, ela foi a primeira empresa a criar um carro híbrido, que é o Prius, né? Nós vamos entrar disso aí depois. Se você já quiser emendar nessa... Não, e criou... E nos Estados Unidos, o Prius ele ficou conhecido, foi muito engraçado, pelos... artistas de Hollywood, na Califórnia, então os ecos, os hippies, tal. Tava todo mundo nessa onda. E ficou um carro de nicho, né? Agora, se a gente for ver o carro que mais fez sucesso e faz sucesso hoje é a Tesla, né? Então, o Tesla, né, em termos de valor de mercado, vale mais que as montadoras e tal. E é muito engraçado. É um carro que a última coisa que ele usa, que ele é um carro elétrico que vai salvar o planeta. Então, o Tesla é tecnologia, é inovação. Então, por isso que eu falo assim, você nem sempre precisa falar que você vai salvar o mundo para vender um produto verde. Por exemplo, você pode fazer a geladeira mais ecológica do mundo. Talvez seja mais inteligente você falar assim, essa geladeira economiza a conta de luz. Sim. Então, por isso que eu acho que cada setor, cada categoria, cada produto, ela precisa ter essa sensibilidade, né, de como posicionar seu produto. Porque, muitas vezes, talvez não seja inteligente você colocar o produto verde da forma tradicional. Falar que é produto sustentável e tudo mais. Que talvez ele vai ser mal compreendido. Né? Por quê? Porque também tem... O que nós temos também? Tem um outro palavrão que talvez as pessoas tenham familiaridade, mas assim que chama greenwashing. Então, esse palavrão ele está ficando um pouco famoso porque, em português, ele quer dizer lavagem verde. Né? Então, ele foi criado na década de 80 porque o inglês, eu esqueci o nome dele, ele começou a criticar o que os hotéis faziam. Sabe que quando você chega assim, economize água, use apenas uma toalha. Que ele foi descobrir o seguinte, a maioria dos hotéis, eles não estavam fazendo isso com a questão da sustentabilidade, era sacanagem mesmo. Para economizar. Então, esse termo começou a ficar famoso. E aí o hóspede talvez vai pegar raiva disso também. Exato. Tipo as propagandas que aparecem no YouTube, que aí, o cara começa a assistir, é fundamental, mas aquilo irrita quem está assistindo. Então, e daí, o que acontece? A gente tem muita gente falando que está fazendo bem e não está. Né? Então, óbvio, isso tem um risco reputacional muito forte para uma marca. Né? Mas... Talvez um outro exemplo, a história de uma garrafinha que hoje, antes era forte a garrafinha, hoje você aperta e quase você derruba tudo porque está muito mole. De repente... Pode ser o que você falou, uma sacanagem, algo para economizar e não para ser um produto sustentável. Isso pode acontecer. Exato. Eu vou dar até um exemplo mais técnico, que eu vi uma discussão que eu achei interessantíssima, que eu nem tinha pensado desse jeito. Produto biodegradável. Tem essa também. Não, então você fala assim, o biodegradável é visto como bonitinho, você fala assim, nossa, eu sou biodegradável. O que é um produto biodegradável? Então, o conceito dele é que ele se degrada na natureza de uma forma natural, mais rápida. Porém, foram fazer estudos e falaram assim, que não estava demora 200 anos. Então, assim, a economia circular... Era uma conversa fiada. Não, mas você leva em conta assim, o biodegradável não é bom. O ideal é você não voltar. Então, assim, você reutilizar. Está sempre reutilizando. Então, aí vamos dizer, uma lavagem verde menos mentirosa, mas o que acontece? Também a gente tem um excesso de produtos falando que são verdes e não são. Né? Então, por isso que eu te falo assim, é um momento muito confuso. O consumidor ele tem familiaridade com termos mais... não quer mudar hábitos. E quando toma essa decisão, as empresas estão nessa fase... Então, meio que acomodado, não quer sair ou não tem conhecimento, do comodismo, e, assim, falta conhecimento. E por falta de conhecimento, às vezes, elas seguem o padrão, que às vezes nem sempre é o ideal. Então, assim, isso está muito confuso. Bom, e aí tudo vai estar aqui nesse livro, né? Muitas dicas aí para as empresas, porque a economia está fazendo essa pressão. E esse livro foi lançado aqui em Ribeirão Preto. E aqui em Ribeirão, a renda desse livro
vai ser revertida para uma escola. Exatamente. Uma escola que está com um projeto aí de sustentabilidade. Sim, sim. Então, há 20 anos, mais de 20 anos que a gente tem um projeto aqui em Ribeirão Preto, que é a Escola Sete Açaí, que ela atende crianças de 5 a 11 anos, né, uma escola filantrópica, que atende crianças de maneira gratuita, e que ela tem uma metodologia que veio da Índia, que liga excelência na educação com valores humanos. E quando tu não vai pensar, uma escola de yoga? Não, porque quando fala da Índia é muito engraçado, mas ninguém pensa assim, a Índia tem 10 prêmios Nobel, a gente não tem nenhum. Né? A Índia forma 2 milhões de dinheiros por ano. Não, ninguém pensa nisso. Tem 18 milhões de indianos morando fora da Índia. O pessoal vai pensar no pastel. Não, no pastel é China. Não, mas quando você fala mercado financeiro, eu acho que quem vê a Bloomberg todo dia, todo economista-chefe indiano, você pega empresa de tecnologia, a Apple não, mas Google, Microsoft, tudo indiano, né? Então, brasileiro, não temos nada. Então, assim, tem uma excelência de educação. Mas rola um preconceito, né? Tem um preconceito. Então, mas e aí? A renda vai para essa escola. Em 2017, só para te falar, o MIT veio fazer um case da nossa escola, né? E nos últimos 3 anos, as nossas crianças ganharam medalha de bronze, prata e ouro na Olimpíada Nacional de Astronáutica, Astronomia. Então, a gente está conseguindo fazer esse casamento. Então, o dinheiro vai para lá, para o nosso trabalho social da escola, e que nem eu estava te contando, a gente... Lá já tem um trabalho nisso, né? Tem a escola, há 22 anos. E, paralelo, a gente fez um projeto chamado a nossa ONG Polinizar a Educação, onde a gente está criando o conceito de uma fazenda urbana. Né? Então, esse primeiro passo nosso, nós estamos produzindo shimeji, né, nas nossas estufas e estamos começando a automatizá-las, né, para gerar receita para a escola. Então, a ideia tem que ser dar o máximo de lucro, porque todo lucro é social. Agora, no conceito de economia verde, nós já estamos produzindo o shimeji e todo o substrato que sobra do shimeji, nós estamos criando terra vegetal. Né? E o nosso sonho é começar a atrair startups para produzir produtos do shimeji. Né? Então, tentar criar uma unidade, um hub de negócios ali que alimente a nossa escola. Né? E isso aí pode ser um exemplo aí para empresas, para outras escolas. Sim. O objetivo é levar isso aí para frente. E aí que eu acho que também assim, é muito engraçado, mas você chega... Quando a gente fala qual é o país que mais doa no mundo, as pessoas esquecem que é os Estados Unidos. Né? Então, falando assim, nosso país capitalista e tal, mas o americano é muito engraçado, ele tem aquela coisa de voltar para a sociedade o que ele recebeu. Nós não temos isso, não. É difícil ver isso aqui. A doação no Brasil ela é muito complicada. Por isso que, assim, para nós, como terceiro setor, é um dos caminhos criar negócio, porque só a doação a gente não consegue fazer o trabalho que a gente quer fazer para a sociedade. Né? E é engraçado assim, foi a generosidade de poucos no mundo que ajudou muito a pegar. As escolas americanas, a Cruz Vermelha, tudo isso são doações de pessoas. Né? Então, a gente precisa criar isso também. E eu acho que esse momento que a gente está de mudança, descarbonização dos palavrões, tem um risco social muito grande também. Então, se a sociedade também não criar, né, maneiras de ajudar essa transformação, não vai ser bom para ninguém, né, Guilherme? Muito bom. O Ricardo, então, esse livro aqui, quem quiser encontrar esse livro, pode encontrar na internet, nas livrarias. Ele está na Livraria Travessa. Vou mostrar aqui, vou segurar aqui. Na Livraria da Vila e na Amazon também. Então, a gente consegue na internet e nas livrarias. Bacana, tá? Então, é o livro Consumo Verde, do Ricardo Sturaro, ele que é, então, empreendedor social, professor, especialista em marketing. E eu queria, antes de esquecer, assim, eu queria elogiar a estrutura de vocês aqui. Opa! Então, já que você levantou essa bola, vou falar um pouco aqui sobre o Speak Studio. Daqui a pouco vou retomar. Eu já fui profissional de televisão, gente, mas assim, eu tô abismado com a estrutura coisa aqui. Coisa de cinema, né? Muito bom. Mas daqui a pouco eu vou retomar a conversa. Nós já estamos caminhando aí para o finalzinho, mas eu ainda quero fazer uma pergunta para o Ricardo, que acho que vai interessar muito você que está acompanhando aí o nosso programa em relação à mobilidade e sustentabilidade. O pessoal até confunde isso. Mas vamos lá, vou falar um pouquinho desse estúdio aqui, que está assim, coisa de cinema. Olha só, câmeras profissionais, microfones de alta qualidade, iluminação adequada. E aí você pode usar esse estúdio aqui para fazer o seu podcast, que está na moda hoje, né? Podcast, videocast, porque aqui tem som, tem imagem. Olha, um estúdio profissional, um local de fácil acesso, estacionamento. Você pode fazer o seu podcast, você pode aqui oferecer um curso online
uma reunião de trabalho. De repente você tem que fazer uma reunião de trabalho e aí você fica preocupado com a internet, com a qualidade do som, da imagem. Então aqui é para você, para todas as ocasiões. Speak Studio, vai ser um prazer receber você aqui no nosso estúdio. Mas, para a gente então, e terminando essa conversa, Ricardo, aqui em Ribeirão, agora a gente está com um corredor de ônibus. É corredor de ônibus para tudo quanto é canto. Tem ciclovia? Tem, mas assim, pouco. Eu vejo que a preocupação é com ônibus novos e tudo mais, ar-condicionado, Wi-Fi. O corredor de ônibus está dando muita polêmica, porque o trânsito, por enquanto, está mais difícil. Tem a questão de estacionamento. O que você pode falar em relação a isso? Até nos carros agora, né, que são elétricos e tudo mais. Como está esse momento e o que você avalia para o futuro? Então, eu acho que esse é um assunto interessantíssimo, porque existem pautas globais que elas precisam ser tropicalizadas, né? Então, eu acho que esse que é o risco que a gente está correndo agora, que é o seguinte: quem tem o poder econômico, né, ele está dominando esse jogo, né? Então, virou uma corrida das montadoras para o carro elétrico. Será que é o melhor para o Brasil? Essa é a pergunta, né? Porque Deus é brasileiro, né? A gente criou na década de 70 o pró-álcool, né? o etanol, e o carro híbrido parece ser uma boa solução. A semana passada eu estava num congresso de energia, a gente estava discutindo hidrogênio verde, né? Então, como é que num país como o Brasil, do tamanho do nosso país, a gente vai ter tomada de eletricidade para todo mundo? Então, eu acho assim, e é engraçado, por isso que eu acho que é importante ter agenda, porque hoje nós estamos subsidiando o carro elétrico de rico, né? Porque você fala assim, é muito caro. Então, carro de 300, 400, 500. A gente devia estar, talvez, subsidiando ônibus elétrico, né? Então, talvez a mobilidade elétrica... Bike elétrica, sei lá. Dentro do município. Agora, fora daqui, a gente tem outras opções. Por quê? Você fala assim, acho que são 40 mil postos no Brasil. Imagina quanta gente trabalha com autopeça. Essa turma vai ficar toda desempregada com carro elétrico. Então, assim, a Noruega, que é um país pequeno, ela pode hoje ter 80% de carros elétricos. Mas o Brasil é diferente. Por isso que eu acho que a tropicalização agora... Não dá para colocar tudo no mesmo balaio. Agora, né? Sabe o que aconteceu na Noruega? Eu vi na New York Times, muito interessante. Tem o outro lado da história, né? Porque você fala assim, chegou um feriado lá, todo mundo querendo daí, e cada carro é 40, 50 minutos para carregar. Todo mundo ficou puto da vida, porque você imagina carnaval em São Paulo, todo mundo saindo, a imigrantes vazios, todo mundo esperando para ligar teu carro na licença. Então, assim, hoje nós não temos a mesma flexibilidade que o motor a combustão. Esse é um lado. O outro lado é o seguinte, atrás dessa solução do carro elétrico, você tem uma coisa que chama bateria. Você tem um problema de reciclagem isso, e mineração de um monte de coisa estranha, que é lítio, níquel. A China está pressionando para fazer mineração no oceano. Vocês imaginam a hora que o oceano virar um rio Pinheiros e Tietê? Então, assim, eu acho que assim, o bom senso diz que cada passo que a gente dá é da matemática, né? Ele, no geral, tem que ponderar tudo, ele tem que ser melhor do que você deu. E, para mim, essa questão da mobilidade ela é muito delicada e precisa tropicalizar. Cada lugar vai ser de um jeito. Exato. Né? Então, assim, eu não sei por que a gente não vai apostar hoje no carro híbrido, até pensando no etanol e o hidrogênio que está vindo aí, né? E, por exemplo, ciclovia. Então, aí eu acho que a gente cai num segundo problema, que é o seguinte: a infraestrutura em países pobres e no Brasil é muito ruim, né? Então, essa discussão de ciclovia é uma discussão de infraestrutura urbana, né? E a gente, se a gente tem uma parte da população que não tem água potável, não tem esgoto, dizer, não tem lixo... Tem né? outras prioridades, né? Não, é importante também. É importante, mas o que eu te falo assim... precisa resolver ainda... Eu acho que tem um passo atrás que a gente todos precisamos virar cidadão e cobrar os políticos serem responsáveis e fazerem o que é necessário, né? Então, eu acho que não é só uma coisa, é muita coisa, né, Guilherme? Eu acho que bem devagar, é com uma agenda que você disse que é um planejamento. Exatamente, né? Sem ser xiita, sem nada, mas assim, a gente precisa amadurecer como cidadão, né? E tudo, então, vai da consciência, Sim. da educação, que para você, hoje, na história da sustentabilidade,
deve começar um pouco mais forte com as empresas. Sim, eu acho que as empresas vão ser um impulsionador muito importante, porque o capital está vindo atrás, apertando na funga das empresas. Quer dizer, e não vai ser porque elas são boazinhas, mas é porque estão sendo pressionadas, e pressionadas pela economia. Exatamente. Eu acho que, e a hora que as empresas começarem a ganhar dinheiro com o mercado verde, eu acho que a gente vai dar um passo importante, né? Eu acho que é isso que a gente precisa lutar. Muito legal. Ô, Ricardo, muito obrigado aí pela sua participação. A gente já está chegando perto do fim, já estão terminando. Mas antes vou deixar você então aí para falar aí as suas considerações finais, né, sobre a sustentabilidade, de repente algo que você vai lembrar agora que nós não conversamos ainda. Então fique à vontade, muito obrigado pela presença. Você mora em São Paulo, mas quando estiver por aqui, né, quem sabe a gente pode bolar aí uma outra pauta para entrar nesse assunto. Muito obrigado pelo presente, fomos presenteados aqui com o livro e vou ler para entender um pouco mais, porque é isso, a gente precisa estar sempre se atualizando, né, entendendo, para a gente estar sempre por dentro das novidades. Muito obrigado, Ricardo. Aí, Guilherme, quando eu voltar a Ribeirão, eu quero usar essa estrutura aqui, eu vou te ligar. Boa. O que precisar, curso online, reunião de trabalho, palestra, você que está no palestra para os 4 cantos, vou vir aqui, quem sabe você não usa aqui o nosso espaço. Eu acho assim, é uma caminhada muito longa que a gente precisa começar a andar junto, né? Então, acho que assim, a gente precisa baixar um pouco a bola da discussão emocional desse assunto, né? Acho que tem passos muito racionais que precisam ser dados, que é bom para todo mundo. Acho que é isso que a gente precisa ir. Eu me vejo um ativista corporativo, né? Eu quero levar esse assunto para dentro das empresas. Porque e sem paixão. Não, né? tem uma grande oportunidade. Apesar de você ser apaixonado pelo meio ambiente, é por isso que você está nessa, mas você está indo com a razão, né? Sim, e levar essa pauta porque vai ser bom para os negócios. Acho que esse que é o ponto. Vai ser bom para todo mundo, exatamente, né? Assim, para os negócios, e a gente tem que pensar no futuro de quem está chegando aí. Exatamente. E a gente precisa se conscientizar sobre esse problema. Tá bom? Ricardo, muito obrigado. Obrigado, um abraço. Esse foi então Ricardo Sturaro, ele que é empreendedor social, professor especialista em marketing, lançou recentemente esse livro. E o programa hoje foi sobre sustentabilidade. Espero que você tenha aprendido um pouco aí. E quem sabe a gente vai conseguir melhorar um pouco esse país com atitudes pequenas, né? Todo mundo tem que fazer aí o seu papel e devagarzinho a gente vai chegar lá. Esse é só o começo. É muito importante ter esse tipo de debate. E a gente está aí nessa onda, entrando de cara, né, com a sustentabilidade. A gente fica por aqui, até o próximo programa e a gente se vê. Tchau, tchau. Um abraço. Speak Studio.